São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Eu estou na nova versão atualizada, nova Almeida atualizada, por isso que talvez esteja um pouco diferente da de vocês. Então eu vou ler mais uma vez. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que eu destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábua de cipreste. Não era um barco, era uma arca. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume, por dentro e por fora. Deste modo você a fará. O seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro no teto. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares. Quantos andares? 3. Então a arca era um caixão com um container de 3 andares, de 130 metros de comprimento, 23 de altura e, ou melhor, 22 de largura e 13 de altura. Então era uma caixa, era tipo um container de 3 andares, não um barquinho. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir todo ser em quem há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança. Aleluia. E você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca, 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amém, queridos? Eu gostaria que nesse momento faça uma oração mais uma vez, para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Vai ser rápida a pregação, queridos. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala, meu Deus, aos nossos corações, Senhor. Fala ao meu, que eu venha de incluir, meu Deus, e que o Senhor possa falar, meu Deus, neste momento. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar falando, meu Deus, para essas famílias, para esses meus irmãos e irmãs, Senhor. Servos e servas do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado. E eu te agradeço, meu Deus, desde já, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você largasse a tua Bíblia e aplaudisse a Jesus Cristo de todo o teu coração. Peço glória, glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Então, aqui todo mundo tem uma história que todo mundo conhece, só que não é uma história com ele, ou com E. A gente fala lá no Nordeste. Aqui, eu sou baiano, pastor, da GV e meu conterrâneo ali. Mas assim, nós falamos E, né? Ou aquele E. Não é história com E. É história com H, porque foi um fato que aconteceu. Foi algo que aconteceu e que muita gente aí fora, secularmente, coloca na mente dos jovens, principalmente, que isso não aconteceu. Diminuindo aquilo que está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser duvidada de jeito maneira, queridos. Não pode ser duvidada de jeito nenhum. É verdade. Porque a palavra, a Bíblia diz assim: o homem natural não compreende o propósito de Deus, as coisas de Deus. O povo lá fora só vai querer desfazer da palavra. Mas para nós estarmos alicerçados, nós temos que tê-la em nosso coração, estarmos
sempre lendo, de dia e de noite, meditando nela, estudando. A Bíblia, ela precisa ser lida, meditada, estudada e obedecida. É verdade. A Bíblia, ela precisa ser lida, estudada, meditada e obedecida. Quando você colocar esses 4 pontos na palavra de Deus no teu coração, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai ter uma fé alicerçada em ninguém. E você vai defender a sua fé diante de muita gente lá fora. Muitos têm medo, sabe, tem receio, ou tem vergonha de defender a fé lá fora. Mas, quando você tem a sua fé alicerçada na palavra, claro que não é à toa que você vai ficar defendendo, ou vai brigar, vai ter muitas discussões, não. Mas eu me lembro uma vez na faculdade que meu professor, ele disse assim para mim: o mito da criação. Eu fiquei na minha. Primeiro dia eu deixei levar. Segundo dia, porque esse povo fica falando que Deus é isso, Deus é aquilo, tal. Eu deixei levar. Segundo dia. No terceiro dia, quando ele falou, eu falei assim: professor, é o seguinte, o assunto aqui, o senhor tem que dar o teu conteúdo. O senhor não precisa ficar desfazendo a fé de ninguém. Primeiro, eu sou cristão, e outra coisa, o senhor não entende nada da Bíblia, porque o senhor não tem uma alicerce da Bíblia. Quando o senhor tiver uma alicerce da Bíblia, aí o senhor pode falar e discutir a respeito dela. Ele falou: mas aqui eu sou livre. Eu falei: o senhor é livre para dar a tua matéria, que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, procure respeitar. Então, assim, eu fiquei visado pelo professor, mas eu defendi minha fé diante daquela turma que muitos ficaram envergonhados. Aleluia, Deus. É verdade. Então nós temos que defender a nossa fé e nos fortalecer a cada dia na presença de Deus, buscar a presença de Deus. E Noé, ele era o único homem justo na terra nessa época. Por que Deus destruiu a terra do nada? Deus chegou e disse assim: eu vou destruir a terra? Não. É porque a terra estava corrompida. A Bíblia diz no primeiro versículo do capítulo 6 que os homens começaram a se multiplicar e a terem filhas. Os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens, e deles nasceram gigantes. E aí a iniquidade foi aumentando, e Deus se arrependeu de ter feito homem por causa da iniquidade. Ou seja, se hoje a gente está vivendo isso e diz assim: o amor de muitos está se esfriando, imagine lá que estava próximo à criação. Era 1650 anos após a criação. Noé, ele foi praticamente, ele conheceu Lameque, que era o pai dele, e conheceu também quem? Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu na Bíblia. E Matusalém, ele teve, se você pegar os cálculos da genealogia, porque aquela genealogia não está ali por acaso. Tudo na Bíblia tem um fundamento. Os homens viviam até quase 1000 anos mesmo. Por quê? Porque estavam próximos à criação. E após o dilúvio, e após o homem se afastar de Deus, a idade foi diminuindo. Mas os homens viviam sim. Matusalém viveu 969 anos, e era assim: um ano não era esse ano, um dia equivale a um ano, não era isso. Era um dia de 360 anos, porque ele contava com a lua, contava com o calendário lunar. O calendário lunar era 360 dias. Então, Matusalém, ele viveu 969 anos, quase 1000 anos, e ele conheceu Noé. Matusalém, ele teve o quê? Ele foi filho de Enoque, que foi o quê? Arrebatado por Deus, foi trasladado por Deus. Ele foi contemporâneo de Sete. E Sete era quem? Era o filho de Adão. E Adão contou a respeito da criação, porque antigamente era tudo falado por oralidade. Aleluia. Era tudo falado por meio da oralidade. E aí, o que é que acontece? Os homens estavam corruptos, estavam com o coração corrompidos.
E Noé era o único homem justo da terra, era um homem justo e íntegro. E Deus falou para Noé assim: eu vou destruir a terra, e você e a sua descendência farei aliança. Ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem era o mais velho, Jafé era o do meio e Cã era o mais novo. Era o mais novo. E por causa da corrupção, por causa de depravações que aconteciam naquela época, por causa de assassinatos que aconteciam naquela época, por causa da maldade se aumentar, então Deus, ele disse: eu vou destruir, porque nada. E outra coisa, quando se fala em gigantes, provavelmente os homens tinham alta estatura, e quando ele fala que eles tinham renomes na antiguidade, o que significa isso? Se você pegar o termo renome, eram homens que queriam ser adorados, ou seja, eles tiraram o louvor de Deus e queriam ser auto-adorados. Romanos, no capítulo 1, fala a respeito disso. Que ao invés, o homem tendo conhecimento de Deus, procurou adorar a criação e desprezar o Criador. É verdade. E aí Deus disse assim: vou destruir. E ele falou como deveria ser a arca. A arca era 130 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura, ou seja, era uma caixa. Por isso que na escola infantil, sinceramente, eu disse assim: para com esse negócio de botar a criança para pintar, tem que falar real, tem que falar a realidade do que era. Não era um navio, não era um barco, era uma arca. Porque a arca era para flutuar e não para levar a algum lugar. Era algo para flutuar, para conservar. Era algo para conservar. E não para levar: vou sair daqui e vou lá para o Monte Ararat. Não. Era algo que, sabe, era para flutuar e conservar. E quando Deus, ele falou para Noé: junta todos os animais, aí foi dando os requisitos dos animais que entraram na arca. Ali, ele disse assim: esses animais, eles irão para a posteridade. Eu fiz um estudo. Se eu for falar sobre a arca, tudo que eu tenho para falar é muito grande, pastor. Eu fiz praticamente um estudo de mais de 100 páginas falando a respeito da arca. Mas o que eu quero falar da arca aqui é o seguinte: quando Deus mandou o dilúvio, que choveu quantos dias? 40 dias e 40 noites. Quanto tempo durou o dilúvio? Aí a gente vai dizer 40 dias e 40 noites. Não, queridos. A palavra dilúvio no hebraico é mabu. Mabu significa catástrofe. Catástrofe global. Ou seja, muitos professores e muitas pessoas colocam que o dilúvio só foi apenas na região do Oriente Médio, lá de Israel, sabe? Lá da Síria, da Mesopotâmia. Não, o dilúvio foi global. O dilúvio foi global. E muitos professores falam: não, o dilúvio até aconteceu. Muitos professores de ciência, de biologia: o dilúvio até aconteceu. Mas foi algo que aconteceu lá, não. Aconteceu global, porque o próprio Jesus falou a respeito do dilúvio. Leia lá, Lucas 17, 26 e Mateus 24, se eu não me engano, ou 17 a 27, que fala a respeito. Quando Jesus ele fala assim: como foi nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Ou seja, o dilúvio ele foi algo que aconteceu global, catástrofe global. O que a gente vê hoje, as grandes montanhas, é resultado dessa catástrofe. A Bíblia, ela diz o seguinte, e eu vou dizer uma coisa para você. Em 1915, e muitos professores de geografia dão isso, eles falam de a Terra já foi um único continente que foi dividido durante bilhões de anos. Não, foi dividido na época do dilúvio, porque o dilúvio foi uma catástrofe global. O próprio Deus, ele fala em Gênesis no capítulo 1, versículo 9, o seguinte: juntem-se uma porção de terra. Ou seja, a terra era tudo junta, sabe?
esse mapa que a gente vê hoje no mundo, era tudo junto, era tudo colado. Era um supercontinente. Com a catástrofe do dilúvio foi que houve há 4.000 anos atrás. 4.000 anos antes de Cristo. Mais 2.000 que temos, quase 6.000 anos atrás. E aí é que houve essa deriva continental. É que houve o que a gente vê hoje as grandes montanhas. Isso foi resultado de um dilúvio que Deus falou na palavra dele. Foi resultado desse dilúvio. Aleluia, Deus. E outra coisa, queridos, foi uma catástrofe global. Quantos dias durou o dilúvio? Deus fez chover 40 dias e 40 noites. O termo chuva é Gessen. E Gessen significa chuva torrencial. Primeiro houve o Mabu, que foi uma catástrofe global, ou seja, provavelmente tsunami e terremotos e chuvas que caíram durante 40 dias e 40 noites. Mas Noé, o dilúvio durou aproximadamente 150 dias. Noé ainda continuou na arca 371 dias. Depois de 371 dias, foi que ele saiu da arca. Meu Deus, foi que ele saiu da arca. Ele primeiro mandou a pomba voltou, primeiro mandou o corvo não voltou, mandou a pomba foi e voltou. Depois ela foi, trouxe na boca uma palha, um ramo de oliveira. Depois, na terceira vez que ele soltou, ela não voltou mais. Então ele percebeu que já estava secando, e depois de 371 dias, é que ele saiu da arca. E o que foi que ele fez? Fez uma aliança e fez um sacrifício com Deus. Ou seja, quando a gente sai, a gente sempre tem que ter intimidade com Deus. A gente não pode perder a intimidade com o nosso Deus. A gente não pode perder, queridos, a intimidade com o nosso Deus. É verdade. Ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi agradecer. Porque ele presenciou a catástrofe que foi de vidas, milhões de vidas serem destruídas porque eram más. Mas ele, os 3 filhos, as 3 noras e a esposa, total de 8 pessoas, foram conservados na vida. E desses homens é que nasceram depois todo o povo da terra. É que nasceram depois todos os povos da terra. Sem Cã e Jafé. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte. Jesus Cristo, ele diz em João no capítulo 10 o seguinte: eu sou a porta. Jesus é a porta. Esse mundo é um mundo de catástrofe. A gente não espera mais nada desse mundo. Assim como Noé, ele encontrou auxílio, salvação na arca. Essa arca hoje representa aquele que é a porta, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vemos um mundo aí falando de ideologia de gênero, falando de, de pecados que são contra a palavra de Deus, que são abomináveis à palavra de Deus. Uma catástrofe só, violência aumentando, guerras aumentando. Mas tudo isso o Senhor Jesus falou, catástrofes e mais catástrofes, pessoas se apostatando na fé. Mas Noé, ele encontrou o melhor lugar para estar naquele momento, onde Deus salvou, o local de salvação. E o nosso local de salvação, queridos, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós estamos em Cristo, então nós estamos salvos. Nós estamos seguros contra toda a catástrofe que vir, contra tudo que vir. Nós estamos seguros contra o pecado, contra o inferno. Ainda que matem nosso corpo, mas a nossa alma está salva. Aleluia, Deus. A nossa alma vai estar com Cristo. Assim como ele falou para aquele ladrão: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Naquele último momento, ele encontrou a arca, a verdadeira arca, que é o Senhor Jesus. Ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador, queridos. E eu vou dizer mais:
Jesus é a nossa arca e Ele é o cabeça da onde? Da igreja. Ora, a arca tinham vários tipos de pessoas ali, tinham 8 pessoas, 8 pensamentos diferentes, muita personalidade diferente. Provavelmente havia discordância, pastor. Havia discordância ali entre algumas coisas, como alimentar um animal, como cuidar de um animal. Talvez havia discordância ali, mas ali era o melhor lugar para eles estarem. A arca era um local de salvação, onde Deus os preservou e os salvou da catástrofe que Ele enviou por causa do pecado do homem. E Jesus Cristo como cabeça da igreja. Aqui pode ter, dentro da igreja de Cristo em geral, pode ter discordância, pode ter discussões, pode ter, sabe? Mas é o melhor lugar para nós estarmos, é a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. O salmista diz assim: mais vale um dia na tua casa do que 10 ou 1000 lá fora. É verdade. Fora da tua presença. Um só dia, Senhor, nos teus atos vale mais que 1000 lá fora. Queridos, Jesus Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça. É o cabeça da igreja. Ele é a nossa arca hoje. Diante de tanta catástrofe, diante de tanta violência, diante de tanta apostasia, diante de tantas más notícias, Ele é o nosso cabeça. Ele é a nossa arca, é a nossa proteção. Por isso eu digo, o melhor lugar para estar é na presença do Senhor. É como está escrito em Hebreus, no capítulo 10, versículo 29. Não vos deixe de congregar, queridos. Aleluia. Aqui pode ter pessoas de multiformes pensamentos, mas é o melhor lugar para nós buscarmos a presença de Deus e para nos alicerçarmos e nos fortalecermos durante a semana, queridos, para que nós venhamos estar preparados para as guerras de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta. O melhor lugar é estar na presença de Deus. Aleluia. E o melhor lugar é estar em Cristo. Cristo é o cabeça da onde? Da igreja. Então o melhor lugar de nós estarmos é congregando, adorando, louvando e ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Como eu disse, a minha ministração é rápida. E para finalizar, eu digo o seguinte: Jesus hoje, assim como Deus, Ele salvou Noé por meio daquela arca e fez flutuar. E a primeira coisa que Ele fez foi agradecer a Deus. Que nós venhamos a cada dia agradecer a Cristo pelo que Ele fez por nós. E pela porta que Ele abriu, queridos. Porque aqui é uma porta que Ele abriu para nós estarmos congregando. Para vocês, meus irmãos, estarem congregando. Para as demais igrejas estarem congregando. Vamos ser gratos a Cristo. Vamos ser gratos e vamos ganhar vidas e falar desse amor de Cristo para as pessoas que estão em Jesus Cristo. Diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque quem crê e for batizado será salvo. Você vai pregar, mas quem vai convencer aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, Jesus é a nossa arca, é a nossa salvação. Aleluia. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Muito obrigado, meus irmãos, por estarem aqui prestigiando. Que Deus abençoe todos vocês e pode contar com as minhas orações em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda Jesus Cristo em nome de Jesus.